Olá, eu sou Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje falaremos sobre geometria, elementos primitivos, aula para o 7º ano. Vamos lembrar o seguinte, conceitos de geometria, já tem vídeo falando sobre conceitos de geometria, noções fundamentais e reta, semirreta e segmento de reta. Esses vídeos foram feitos para o 6º ano. Quem está aqui vendo esse vídeo do 7º ano e ainda tem dúvida nesses conceitos, eu estou deixando o link na descrição, estou deixando também o encarte aqui no vídeo para que vocês acessem esses vídeos e dão uma lembrada lá, porque conceitos vistos lá no 6º ano, que eu já vi nesses vídeos com o 6º ano aqui no canal também, serão abordados nesse vídeo. Retas coplanares são retas que estão presentes no mesmo plano no espaço. Na figura abaixo, ambas pertencem ao mesmo plano. Repare, eu tenho dois exemplos ali. Um primeiro plano, o plano beta aqui, eu vou ter a reta R e a reta S dentro do mesmo plano, e no outro plano ali também eu vou ter a reta R e a reta S dentro do mesmo plano. Ou seja, quando eu tenho duas retas dentro de um mesmo plano, eu chamo elas de retas coplanares. Retas paralelas. Em retas paralelas não existe ponto em comum entre as retas, ou seja, elas estão posicionadas uma ao lado da outra, sempre no mesmo sentido, vertical, horizontal ou inclinado. Observe alguns exemplos. Observe que, no primeiro exemplo ali, tanto a reta R quanto a reta S, nenhuma das duas vão se encontrar. Lembrando que quando eu falo de reta, eu estou falando de algo que não tem início e não tem fim. Essas duas setinhas aí, tanto no início quanto no fim, mostram que elas estão crescendo, tanto para a direita quanto para a esquerda. E repare que, mesmo independente do quanto elas forem crescendo, elas nunca vão se encontrar. Por isso que eu falo que S é paralelo a T. Observe que eu escrevi aí reta S, dois tracinhos T. Esses dois tracinhos significam o quê? Paralelo, ou seja, R é paralelo a T. Observe que na reta U e a reta V, a gente também tem um outro exemplo de retas paralelas. Por quê? Porque elas não vão se encontrar também, elas só estão em outra orientação do que a reta S e a reta T, mas entre elas, entre a reta U e a reta V, a gente também vai ter uma relação de retas paralelas, porque elas também não vão se encontrar. Retas concorrentes. Retas concorrentes possuem um ponto em comum, pois elas se cruzam, ou seja, aquelas retas que se encontram, que fazem aquele X, que se cortam, elas vão chamar de retas concorrentes. Observe a reta R e a reta S, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo. No segundo exemplo eu já deixei claro aí o nome do ponto em que elas se encontram, eu chamei de ponto P, e no terceiro exemplo, o ponto que elas se encontram eu chamei de ponto A. Observe, retas perpendiculares. As retas que possuem um ponto em comum, o qual forma um ângulo reto de 90 graus, ou seja, aquelas retas que se encontram e formam um ângulo de 90 graus, observe que esse símbolo de ângulo aí que eu tenho com esse pontinho no meio, isso quer dizer 90 graus. Se você está com dúvida nisso, vá no vídeo de ângulos do 6º ano que a gente abordou esse tema também. Ou seja, a reta S é perpendicular à reta T. Ou seja, a reta S faz um ângulo de 90 graus com a reta T. Esse sinal, que é quase um T de cabeça para baixo, ele significa o quê? Perpendicular, ou seja, S é perpendicular a T. S faz um ângulo de 90 graus com T. Chegamos ao final de mais um vídeo, elementos primitivos da geometria, aula para o 7º ano. Foi uma introdução para a gente começar a falar de geometria com o 7º ano. Eu sou o professor Walter Bruno Santos, agradeço a presença de todos, até o próximo vídeo.